Tudo bem, então, boa noite. A gente vai começar uma aula hoje, dando continuidade aí ao entendimento dos fundamentos da mecânica quântica. E a gente vai começar a falar hoje do princípio de incerteza, né? O famoso princípio de incerteza de Heisenberg, que a gente vai descrever aproveitando o princípio de certeza para falar um pouco também de uma propriedade importante dos elétrons, que é o spin. A Elisa quer fazer uma pergunta sobre a lista. É melhor fazer no final da aula, viu, Elisa? Porque aí tem. Terminando essa parte da aula, e aí você pergunta para mim. É melhor. Tá? Então, hoje a gente vai apresentar o princípio de incerteza. E eu adianto que seria bom, tá? Que como o princípio de incerteza, inclusive da maneira que eu vou apresentar, ele é algo que não é evidente, não é intuitivo. É interessante se a gente puder fazer uma aula onde vocês participem bastante, tá? Para vocês irem acompanhando o raciocínio que vai ir levando a gente a entender o princípio de certeza nessa aplicação específica que eu vou mencionar, que é o caso das componentes do spin. E depois, nas outras aplicações que são talvez até um pouco mais fáceis de entender, mas que geram bastante confusão. E no caso do spin, o resultado é bem determinante para o significado do princípio de incerteza. Então eu peço para vocês aí ficarem atentos à aula para responder perguntas e tentar participar para a gente poder fazer uma aula com uma certa dinâmica. Então a gente vai estudar isso, né? O princípio de incerteza. E o princípio de incerteza, a formulação, sei lá, escrita dele, a gente pode escrever ele de maneira genérica como que existem, ou há propriedades de objetos, partículas ou ondas, né? Partículas ou qualquer outra coisa, né? Ou ondas, vamos ser genérico aqui, que não assumem valores bem determinados simultaneamente. Essa é uma das maneiras de formular o princípio de certeza. E o que a gente. A próxima frase que eu vou colocar é um pouco mais correlacionada com o tipo de coisa que a gente ouve falar, né? É que a determinação precisa de uma das propriedades dispersa a outra. Dispersa, a gente vai entender o que isso significa, que é no sentido de que você perde a informação sobre o que é essa propriedade. Então, sobre o valor que essa propriedade está assumindo no sistema. Então, eu vou grifar aqui essa parte aqui, ó, que essas propriedades têm uma relação na qual elas não assumem valores bem determinados, tá? Eu vou grifar de novo o assumem, ou seja, que elas não têm, elas intrinsecamente não vão ter valores bem determinados simultaneamente no sistema. E aí vem a segunda parte, que é mais relacionada com o nosso conhecimento do sistema, é que a determinação dessa propriedade, de uma das propriedades, dispersa a outra, tá? Então, tem duas coisas relacionadas: a natureza de como essas propriedades são do ponto de vista microscópico e qual que é o efeito de uma medida sobre a distribuição de valores que essa propriedade pode possuir. O princípio de certeza, acho que o mais comum que vocês ouvem falar é o princípio de que é impossível
determinar com precisão absoluta a posição e a velocidade de uma partícula, a gente vai chegar lá, mas a gente vai falar primeiro de outras propriedades da matéria nas quais a manifestação do princípio de incerteza é muito mais contundente no sentido de mostrar que não é um problema de interpretação, não é um problema de medida, é um problema da natureza intrínseca do comportamento dessas propriedades. Então, o exemplo que a gente vai usar é o spin. É o spin, tá? O spin do elétron ou o spin das partículas que tem um spin diferente de zero. E qual que é a característica, né, O que é o spin, né? Primeiro, o spin é uma propriedade magnética, né? Que algumas partículas podem ter. E, portanto, ela vai interagir com campos magnéticos. Campos magnéticos é o que os ímãs geram, né? Então, campos magnéticos interagem com campos magnéticos. E o que é talvez ligeiramente novo nessa descrição do spin que a gente está colocando é que esse spin é uma propriedade vetorial. Então, vou colocar aqui separado, porque a gente vai usar essa propriedade de maneira importante aqui. Propriedade vetorial. O que significa que ela é uma propriedade vetorial? Que o spin de uma partícula tem três componentes: o spin na direção x, o spin na direção y, spin na direção z do espaço, ou seja, você tem componentes ortogonais dessa propriedade de spin. E o que quer dizer isso é que você pode medir essas coisas, medir a componente do spin numa direção, medir a componente do spin em outra direção, medir a componente da spin na outra direção, fazendo experimentos apropriados. E aí a gente vai descrever esses experimentos, e aí vai ficar bem claro o que significa que essa propriedade seja vetorial, e ao mesmo tempo a gente vai introduzindo o princípio de certeza, porque essas propriedades aqui se relacionam, os spins em cada uma das direções se relacionam através do princípio de incerteza, e portanto são um excelente exemplo que não tem nenhum análogo clássico de como se manifesta o princípio de certeza do ponto de vista microscópico. Então, o que é uma medida? Uma medida de um spin. Então, vamos medir o spin em um sistema. Tá? A partícula que a gente está interessado mais, né, no caso da química, é o elétron, mas o que a gente gostaria de fazer esse experimento com elétrons, o problema é que os elétrons têm carga, então tem uma dificuldade técnica. A gente gostaria de gerar um feixe aqui de partículas e fazer esse feixe atravessar um campo magnético. Tá? Então vamos botar um polo norte aqui de um ímã aqui. Então é um ímã aqui, tem seu polo norte e seu polo sul. Vamos colocar o polo norte aqui para cima. E aqui em cima eu vou colocar um ímã orientado na direção oposta. E depois eu já vou explicar por que eu fiz esse ímã com esse formato estranho. Tá? Mas a minha ideia seria jogar um feixe de partículas. E esse feixe de partículas ia atravessar esse campo magnético. E ao interagir com esse campo magnético, ele ia sair de aqui de algum jeito, do outro lado. E eu ia descobrir, assim, como é que essas partículas interagiram com o campo magnético. Pelo efeito que o campo magnético tem na trajetória dessas partículas. Fazer isso com elétrons é meio chato, porque como os elétrons são todos carregados negativamente, é difícil você gerar um feixe de elétrons, porque quando você gera um feixe de elétrons, eles começam a se dispersar. Então, tecnicamente é mais difícil fazer isso, você tem que gerar um feixe bem pouco denso de elétrons para a carga elétrica deles não dispersar o feixe. Então, na verdade, esse experimento é muito mais facilmente feito com átomos de prata, tá? E os átomos de prata, como eles têm um número ímpar de elétrons, o resultado desse experimento com átomos de prata, que é o mais fácil de todos de fazer, tem outros átomos com os quais você pode fazer a mesma coisa, mas com átomos de prata, que é o experimento mais fácil de ser feito, o que você observa do lado de cá é similar ao que você observaria se você fizesse esse experimento com elétrons, evitando o efeito de dispersão do feixe por causa da carga dos elétrons. Tá? Os átomos de prata vão ter lá a última camada eletrônica dele com um elétron desemparelhado, aí isso vai gerar um spin resultante no átomo de prata, que é o spin de um elétron. Por isso que
a propriedade magnética de um átomo de prata é similar à propriedade magnética de um elétron. Então, o que a gente vai querer? A gente vai querer gerar um feixe de partículas, que é um feixe de átomos de prata, tá? Representando aqui de elétrons. Esse feixe de partículas vai atravessar um campo magnético e, em seguida, esse feixe vai ser disperso disperso por esse campo magnético de alguma maneira, dependendo de como que cada uma das partículas interage com o campo magnético, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro eu vou explicar por que esse campo magnético aqui tem que ser gerado por esse ímã que está estranho, tá bem? Então vamos colocar ele aqui do lado. E eu vou explicar por que esse campo magnético foi gerado por esse ímã cortado aí. Então vamos para um experimento completamente clássico, né? Então imaginem que eu tenho ímãs, norte e sul, pedacinhos, ímãs comuns, tá? Clássicos, macroscópicos, norte e sul, aí um outro aqui, norte e sul, norte e sul, norte e sul, etc. E que isso aqui é um feixe desses ímãs, então eu atirei eles nessa direção. Eu atirei eles na direção do campo magnético que eu gerei. Então, vamos imaginar que primeiro eu gero um campo magnético usando dois ímãs quadradões. Então, aqui sul, aqui norte. E aí, se eu tenho dois ímãs que são retos, as linhas de campo, ou campo elétrico, campo magnético, perdão, gerado entre esses dois ímãs, vão ser um campo elétrico cujas linhas de campo são essas aqui, que essencialmente significa que o campo magnético é um campo magnético uniforme. Muito bem, aí vem o ímã, estão viajando, e quando ele chega nessa região onde está atuando esse campo magnético, agora eu pergunto para vocês, o que vai acontecer com esse ímã, com qualquer um desses ímãs aqui, quando ele chegue na região onde está atuando esse campo magnético aqui? Eles vão se alinhar com os polos opostos. Vão se alinhar com os polos opostos do campo. Perfeito. Então, ele vai vir aqui, então, sei lá, o ímã vai tentar ficar nessa posição aqui, onde o norte está aqui e o sul está aqui. Na verdade, se isso aqui está em vácuo, o ímã ele vem torto, ele vai sofrer uma força por esse campo, então essa força vai gerar um torque, e aí o torque vai fazer esse ímã começar a oscilar, na verdade, né? Ele vai ficar balançando de um lado para o outro, tentando se alinhar com isso, mas esse balanço, como o campo, como não tem onde dispersar essa energia desse balanço do ímã, ele vai ficar balançando de um lado para o outro até sair do campo, tentando alinhar o campo. Agora, pelo fato desse campo magnético ser uniforme, a gente poderia pensar, vamos supor que ele entrou, está alinhado aqui, e a gente pode ver qual que é a força que ele sofre para baixo pela atração do polo sul desse ímã com o polo norte desse aqui, e qual é a força que ele sofre para cima pela atração do polo norte do ímã com o polo sul do ímã de cima. Qual é a relação dessas forças? São iguais. São iguais, porque o campo elétrico, porque esse campo justamente é uniforme. Então, como o campo elétrico é uniforme, como o campo magnético é uniforme e as forças são iguais, esse ímã ele pode vir, ele vai tentar se alinhar com o campo, ele vai começar a oscilar, mas ele não vai ter uma força resultante sobre ele, e ele vai sair sem ser desviado pelo campo, de maneira global. Então, ele não tem uma força resultante sobre ele, pode sofrer torque e começar a oscilar, começar a se alinhar com o campo, mas o centro de massa dele não muda de direção. Então, os ímãs que passam por um campo magnético uniforme saem na mesma direção que entraram. Então, esse experimento aqui não é tão legal para a gente estudar propriedades da interação desses ímãs com um campo. Porque aí é muito mais interessante a gente fazer o mesmo experimento, onde a gente vai atirar os ímãs, norte e sul, norte, sul, mesma coisa, tá? Norte, sul. E a gente vai fazer esse feixe de ímãs atravessar agora um campo magnético que foi gerado usando dois ímãs com perfis diferentes. Sul, aqui, norte.
Agora, né, se esses dois ímãs têm perfis diferentes, se a gente estudasse como é que é o campo magnético agora nessa interface aqui, a gente veria que as ondas de campo são assim. Elas vão ser tortas, tá? E como elas vão ser tortas exatamente não interessa muito, mas o fato é que o campo magnético agora gerado por esse par de ímãs, onde um deles foi afiado, né? Essencialmente é isso, né? Você pega embaixo, bota um ímã quadradão, e em cima coloca um ímã que foi afiado, tipo uma lâmina de ímã. E aí, esses ímãs vão passar agora por esse campo magnético aqui, também vão tentar se alinhar com as linhas de campo, norte, sul, norte, ao contrário aqui, né? Sul, norte. Só que agora, como o campo magnético não é uniforme, a força que ele sofre de um lado é diferente da força que sofre do outro lado. Então, dependendo de como esse ímã entrou aqui, ele vai agora sofrer uma força resultante diferente de zero pela ação desse campo, que é um campo não uniforme, e eventualmente ele vai ser desviado. Então, à medida que ele entrar no campo, ele vai sofrer um desvio, e o ímã pode vir parar aqui em cima. E o outro ímã, que entrou de outra maneira, pode vir parar aqui em cima, pode vir parar em outro lugar, e assim sucessivamente. Outro pode vir aqui para baixo. Dependendo de como aconteceu a interação de cada um desses ímãs com o campo, à medida que ele foi passando ali no meio, a trajetória desses ímãs vai ser desviada de maneira diferente. Justamente porque, agora, como o campo elétrico não é uniforme, existe uma força resultante nos ímãs que estão atravessando o campo. Então, por isso que eu fiz esse desenho aqui, colocando esse ímã aqui com um formato estranho. Então, isso aqui vai ser permanente, né? Para que é isso? É para gerar um campo magnético que não é uniforme, no qual vão atravessar o feixe dos átomos de prata. Então, o feixe de átomos de prata vai atravessar esse campo. E como ele não é uniforme, dado que esses átomos ou os elétrons possuem uma propriedade magnética, eles vão ser desviados por esse campo. Muito bem, então a gente faz esse experimento. Eu vou apagar o rabisco aqui da pergunta e a gente vai descrever o que acontece como resultado desse experimento. Tá? Então, eu vou fazer o feixe de átomos de prata vai lá, atravessa o campo e vai sair do outro lado, desviado por esse campo magnético não uniforme e desviado de uma maneira peculiar. Então, os átomos vêm e o resultado desse experimento é que metade dos átomos é desviada para cima e vai formar uma mancha aqui num detector que eu tiver colocado aqui em cima, que é onde os átomos de prata bateram entre os átomos de prata que foram desviados para cima. E metade dos átomos vai ser desviado para baixo, e vai formar uma outra marca no meu detector aqui, indicando que teve um feixe de átomos de prata que foi desviado para baixo. Bom, isso é o spin, né? O spin ele é uma propriedade magnética que a gente está cansado de ouvir falar que ele assume dois possíveis valores, né? Então a gente dá nomes para esses dois possíveis valores e dá nomes diferentes, né? A gente pode chamar esse aqui de spin para cima, e esse aqui de spin para baixo. A gente usa essa representação quando a gente vai preencher elétrons em orbitais, né? Um pareamento dos spins, um para cima, outro para baixo. Alternativamente, a gente pode chamar isso aqui de spin igual a mais meio e spin igual a menos meio, e é mais meio menos meio simplesmente por uma razão aí de quando você faz as contas, né, na mecânica quântica para a determinação do spin em unidades adequadas, você acaba tendo que o valor desse spin do elétron é mais meio menos meio, enfim. Mas não tem importância o que significa esse mais meio menos meio, o que importa é que são dois possíveis valores, né? Em outras situações, simplesmente a gente chama isso aqui de alfa e beta, tá? Você tem diferentes denominações simplesmente para o fato de que o spin assume dois valores. Então, o que importa disso aqui é que só são possíveis dois valores. Isso é o que é peculiar do spin. Tá? Um experimento clássico não daria isso. Um experimento clássico, dependendo de qual que é a orientação do ímã quando ele entra aqui,
ele sai com um desvio diferente. Dependendo da rotação que ele tem quando ele entra aqui, ele sai com um desvio diferente. Então você encontra uma dispersão de espalhamentos diferentes. No caso de átomos de prata ou de elétrons, você observa só duas formas desses átomos serem desviados pelo campo magnético. Mais do que isso, né, se a gente agora faz uma detecção quantitativa, a gente vai ver que 50% dos átomos veio parar aqui em cima e 50% dos átomos veio parar aqui embaixo. O que significa que se você pega um átomo desses aleatório aqui atrás, escolhe um átomo aleatoriamente, ele tem metade de chances, ou seja, 50% de probabilidade de ter uma das duas propriedades de spin e 50% de chances de ter a outra propriedade. Tá? Então, isso aqui é mais um exemplo de quantização, né? Então só tem dois valores, isso é a quantização do spin. Tá? Que é por si só estranha, mas não é a estranheza principal que a gente vai discutir hoje na aula. A gente vai falar como isso aqui se relaciona com o princípio de incerteza. E para entender como isso se relaciona com o princípio de certeza, a gente tem que entender o que acontece quando a gente mede sucessivamente diferentes propriedades de spin. Diferentes componentes do spin em cada direção do espaço. Então, para isso, a gente precisa definir uma direção do espaço. Então, eu vou colocar aqui, imagina a mesa aqui do laboratório onde eu estou fazendo esse experimento. Então, coloquei a mesa aqui, agora o meu ímã está sobre uma mesa, e eu vou chamar a direção aqui perpendicular à mesa de eixo Z do meu laboratório, de tal maneira que esse feixe foi desviado na direção Z, de tal maneira que essa primeira medida que eu fiz é uma medida de spin na direção Z. Tá? Eu fiz uma medida com um campo magnético que estava orientado na direção Z. Então, eu medi que metade dos átomos foi desviada para cima, e eu chamei isso de spin mais meio, e metade de átomos foi desviada para baixo, e eu chamei isso de spin menos meio. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar um desses feixes aqui. Então, o resultado, se eu peguei esse feixe aqui, então eu vou pegar aquele feixe que saiu dos átomos que saíram dessa primeira medida com spin menos meio. Então, vamos pegar esse feixe lá. Então, tá lá o feixe. Características desse feixe aqui. Características desse feixe. O spin Z é igual a menos meio. Eu fiz para isso. E aí eu vou continuar, em vez de parar ele aqui no meu detector, eu vou continuar a minha medida experimental. E eu vou medir de novo essa propriedade aqui. Então eu vou medir de novo a mesma coisa. Ou seja, eu vou fazer de novo exatamente o mesmo experimento, colocando um outro par de ímãs igualzinho, orientado do mesmo jeito. Então eu vou ter de novo esse campo magnético não uniforme, o mesmo campo. De novo, eu não mudei a orientação por enquanto da minha mesa. A gente vai ver por que eu estou fazendo isso. Eu não mudei a orientação da minha mesa, nem dos ímãs. Então isso aqui continua sendo a direção Z. E o que eu estou fazendo é agora jogando um feixe que eu já separei os átomos que tinham um spin final menos meio, e eu estou jogando esse feixe, onde todos os átomos estão supostamente com spin menos meio, e medindo de novo essa propriedade magnética na mesma direção Z. Então o que vocês acham que vai acontecer? O que vai acontecer com esse feixe de átomos que já saiu do primeiro experimento, no qual eles foram desviados na direção para baixo, e agora eu peguei esse feixe, que originalmente foram todos desviados na direção para baixo, e eu vou passar de novo num campo que tem exatamente as mesmas características de cima. Tá? Aí a Elisa está falando, vai separar 50%, 50%, mas por que você está falando isso? Professor, Oi. Eles não vão todos para o mesmo lado? Então, porque a gente já sabe o spin deles agora. Justamente. Então, não sei se foi a Elisa que falou. Ah, tá. Bom, essa seria a resposta intuitiva.
tá? Então, a resposta intuitiva seria, olha, esses átomos aqui todos têm a mesma propriedade magnética, e eles têm uma propriedade magnética tal que eles são desviados para baixo. Então, eu esperaria que, essa seria a primeira intuição nossa, que todos eles fossem desviados para baixo, da mesma forma que eles foram no experimento original, já que eu estou fazendo a mesma coisa com os átomos, tá? Então, esperaria que isso fosse o que iria acontecer, tá? E nesse caso, sim, de fato é o que acontece, tá? O que acontece aqui é que eu vou ver que todos esses átomos aqui têm spin Sz igual a menos meio, e, diferentemente do experimento anterior, são todos eles. Então, 100% dos átomos, agora, que são originalmente átomos de spin Sz igual a menos meio, de fato, tem spin Sz igual a menos meio. Então, até aqui, ok. Eu fiz uma seleção, né? Como é que se a gente fizesse uma seleção por partes, né? O que eu estou fazendo? Vamos supor que eu jogo aqui laranjas e maçãs, laranjas verdes e maçãs maduras. Eu separei as laranjas das maçãs, sobrou só laranjas. Eu passo no filtro de laranjas, eu tenho só laranjas de novo, entendeu? Então até aqui não tem nada de estranho. Então agora o que a gente tem que fazer para começar a ver para começar a entender melhor o spin é medir em outra direção. Então eu vou de novo pegar o mesmo feixe. Mesmo feixe, tá? Continuar o experimento aqui, mesma coisa. Então, é o feixe que tem Sz igual a menos meio. Agora eu tenho mais certeza ainda, né? Eu já medi isso 2 vezes. Então, eu tenho certeza que todos os átomos aqui têm Sz igual a menos meio. Então, e vou fazer meu experimento. Só que agora sim eu vou mudar a direção do meu campo magnético. Então, para mudar a direção do campo magnético, eu vou tentar desenhar esse ímã meio torto. Com uma perspectiva aqui. E aí vamos desenhar a mesa. Agora a nossa mesa está paralela ao ímã. Então eu vou fazer esse feixe passar por um campo magnético que agora está paralelo ao ímã. Essa aqui é de novo a direção Z. E esses ímãs agora estão orientados numa outra direção, que é essa direção aqui, que é a direção X. Então agora os ímãs estão orientados de maneira ortogonal ao primeiro experimento. Eu tenho minhas linhas de campo aqui, do meu campo não uniforme. Tá? E os átomos vão passar por esse campo, que agora está orientado de maneira ortogonal ao primeiro campo. Tá? E a pergunta que eu vou fazer para vocês, bom, de novo, isso aqui vai ficando um pouco menos intuitivo, mas o que vocês esperam agora? Eu tenho a propriedade magnética medida na direção Z, e eu separei todos os átomos que têm essa propriedade magnética, spin, na direção Z, com uma determinada característica. E agora eu medi numa direção ortogonal, a primeira medida. Então, o que vocês poderiam esperar disso aqui? Podem chutar. Ele vai ser na direção saindo da tela? Não, tudo bem. Agora desenhar aqui vai ser mais difícil, tá? Mas a pergunta principal é, vocês esperam que saiam 2 feixes ou um feixe? A primeira pergunta. Então, acho que um. A gente está medindo uma propriedade que é ortogonal. Tudo bem, poderia achar que um. Vamos imaginar, vou tentar fazer uma analogia clássica. Se a gente voltar naquele experimento, se a gente voltar nesse experimento dos ímãs aqui, tá? Aqui eles estão orientados na direção Z, por exemplo. Então, tentem imaginar um ímã que está entrando aqui no campo e ele está mais ou menos sofrendo um efeito do campo na direção Z. Se ele tiver, vamos supor, agora vamos olhar um desses ímãs de pertinho, e vamos supor que ele entrou no campo, vamos supor que ele é um cilindro. Acho que vai ficar clara a ideia aqui do que eu estou querendo dizer. Vamos supor que esse ímã aqui é um cilindro, norte e sul. Então vamos intuir isso aí, tá? Vamos supor que a gente tem um cilindro que é norte e sul, e que esse cilindro vai entrar alinhado com o campo. Tá? Então, ele vai entrar na direção Z, ele está alinhado na direção Z. Então, está aqui o eixo Z
e esse cilindro que é um ímã vai entrar alinhado com a direção Z. Então ele vai sofrer uma força aqui, vai sofrer um desvio por causa que esse campo é não uniforme, né? Então ele vai sofrer um desvio que vai fazer ele vir parar, sei lá, aqui nessa posição aqui. Aí, tudo bem, então vamos pensar numa coisa que é ortogonal à direção Z. Vamos supor que esse cilindro agora está rodando em torno do eixo dele. Essa rotação do cilindro em torno do próprio eixo, que é um eixo ortogonal, na verdade o eixo é paralelo ao eixo Z, mas a rotação é ortogonal à direção Z, vai afetar a maneira como esse ímã é desviado? Não vai, né? Paula falou que não vai, eu acho que não vai. Porque, tudo bem, está rodando aqui, mas do ponto de vista da interação com o campo, essa rotação na direção ortogonal ao campo não vai ter nenhum efeito. Tá? Tudo bem, agora tudo bem, agora é diferente se esse, em vez de... isso. Então, se você está agora medindo uma propriedade magnética numa direção e você tem uma propriedade da sua partícula que é ortogonal a essa direção onde você está fazendo a medida, geralmente a medida feita na direção ortogonal não afeta as propriedades do movimento da partícula, as características da partícula nas direções ortogonais. Então, se a gente voltar para esse experimento aqui, e a gente tem partículas que têm uma propriedade magnética na direção Z determinada, se a gente fizer passar por um campo que vai na direção X, a gente poderia esperar, a gente vai ver que nada disso é óbvio, porque os resultados vão ficar estranhos, mas a gente poderia esperar nesse momento que, bom, dado que eu estou medindo uma propriedade na direção ortogonal à primeira medida, essa segunda medida vai ser independente de eu ter feito ou não essa primeira medida. Então, aqui eu poderia esperar que eu vou de novo separar o feixe em dois, e obter duas marcas, tá? O desenho aqui vai ficando ruim, mas ele está separado na direção X, tá? Então isso aqui, vamos botar uma perspectiva aqui para ficar mais claro. Então, para dar uma cara de perspectiva aqui, vamos separar esse feixe na direção X. Então o feixe está separado na direção ortogonal à lousa. E, sendo que parte das partículas que foi espalhada vai ter um spin na direção X igual a mais meio, e parte vai ter um spin na direção X igual a menos meio. E se eu não tenho nenhuma medida anterior, nenhuma perturbação do sistema anterior, a gente poderia esperar que 50% das partículas tenham essa característica e 50% das partículas tenham essa característica, né? Um exemplo disso, né, na verdade, né, aquela história de, sei lá, decomposição de velocidades, né? Se você tem um objeto viajando com uma determinada velocidade numa direção, o objeto está viajando com uma determinada velocidade nessa direção, e você diz, eu vou frear esse objeto na direção Z. Tá? Se eu aplico uma força nesse objeto na direção Z, eu vou provocar uma aceleração na direção Z. Então vai ter uma aceleração na direção Z, só que a velocidade na direção X vai permanecer constante. Então a decomposição desse vetor aqui, né, que eu tenho o vetor velocidade, que eu tenho o componente X do vetor velocidade, e aqui eu tenho o componente Y do vetor velocidade. Se eu aplico uma força que atua só na direção Z, eu modifico a componente Z, né? Eu modifico a componente Z da velocidade, mas a componente X da velocidade não muda. Então é exatamente isso que a gente está vendo aqui, tá? Por enquanto. A gente aplicou uma força na direção Z e a gente fez as partículas que estão sofrendo essa força na direção Z se desviarem e você caracterizou a interação delas com essa força na direção Z. E agora você jogou esse mesmo feixe, agora com uma força atuando na direção X, e você separou as partículas que tinham essa propriedade magnética na direção X de um jeito ou de outro jeito, e você agora tem dois feixes. De novo, um com SX igual a mais meio e outro com SX igual a menos meio. Então percebam, a gente primeiro pegou o feixe,
separou todo mundo que tinha SZ igual a menos meio, confirmou que era mesmo todo mundo com SZ igual a menos meio, e agora pegou esse feixe que todo mundo tinha SZ igual a menos meio e mediu o spin na direção x. Tá? E agora eu vou pegar esse feixe aqui, tá? Que ele veio de duas medidas sucessivas, né? Então, é um feixe que veio. Eu tinha os átomos de prata, aí eu medi o spin na direção z. Aí eu selecionei só aqueles que tinham SZ igual a menos meio. E eu passei agora esse mesmo feixe num campo ortogonal, na direção x. E eu separei agora só os átomos que têm SX igual a menos meio. E aí a pergunta é, esses átomos aqui, bom, eles têm SX igual a menos meio, porque eu já sei, tá? Eles são o resultado desse último experimento que eu fiz. E qual que é o SZ deles? Qual que é o spin na direção z dos átomos que saíram dessa sucessão de seleções? Menos meio. Menos meio. É para ser menos meio, né? Então, menos meio. E aqui eu vou colocar uma interrogação, tá? Porque a gente vai medir agora isso. Então, o que a gente está fazendo? Eu estou jogando um feixe aqui de laranjas e maçãs que estão maduras ou verdes. Eu separei as laranjas das maçãs, fiquei só com as laranjas. Aí eu passei num outro filtro que separou as laranjas maduras das verdes. E fiquei só com as laranjas maduras. Então, aqui se diz, olha, a laranja é madura, SX igual a menos meio. A laranja é uma laranja, SZ igual a menos meio. Então, o resultado que eu esperaria classicamente seria que eu tenho a seleção da seleção. Eu filtrei duas vezes e obtive a seleção da seleção. Então, a gente vai medir isso. Vamos ver, será que é isso que acontece? Então, a gente vai pegar esse feixe aí, que saiu de toda essa história, né? Então, esse feixe, que eu tenho certeza que esse feixe tem 100%. No princípio, eu acho que ele tem 100% SX igual a menos meio. E SZ igual a menos meio também 100%. Isso aqui eu tô achando que é assim, né? Mas eu vou querer confirmar, porque eu medi esse x no meio, então eu vou confirmar isso aqui. Então eu vou pegar esse feixe aqui e vou jogar de novo, medir de novo o spin na direção z. Então vou jogar de novo os meus átomos de prata num campo magnético orientado na direção z, para medir de novo o spin na direção z. Então, campo magnético orientado na direção z. Orientado na direção z, tenho que desenhar a mesinha aqui. Então, ficou feia, mas tudo bem. Direção z. Então, eu vou medir de novo a mesma coisa que eu fiz lá no começo, tá? E aí eu vou ver para onde foram parar esses átomos, que eu acho que estão todos com spin x menos meio e com spin z menos meio. Eu vou medir de novo a propriedade z, e o que a gente está dizendo, o que a gente espera, é que todo mundo tenha esse z igual a menos meio e o resultado seja esse aqui, né? A gente espera que todo mundo seja desviado para baixo, confirmando que todos têm spin z igual a menos meio. Bom, é aí que fica estranho, porque o resultado experimental é que você tem dois feixes, onde metade dos átomos vai para cima, com spin z igual a meio, metade dos átomos vai para baixo, com spin igual a menos meio, e é exatamente a metade. 50% vem para cá, 50% vem para cá. Então, é esse resultado aqui, SZ igual a menos meio para as partículas que foram selecionadas por SZ e depois por SX? A resposta é não. Tá? A resposta dessa pergunta aqui é não. Não é. Os átomos que saíram dessa seleção
na qual eu selecionei os átomos com Sx igual a menos meio, não tem Sz igual a menos meio. Eles têm Sz igual a meio ou Sz igual a menos meio com 50% de probabilidade. Então, vamos botar um erradão aqui em cima, porque esse aqui não é o resultado experimental, tá? Isso aqui não é o que é observado. Bom, então isso aqui é anti-intuitivo, porque fazendo analogia com as maçãs e as laranjas, o que eu fiz? Eu peguei maçãs e laranjas verdes ou maduras, separei as laranjas das maçãs, então eu tinha só laranjas. Aí eu separei as laranjas maduras das verdes e eu esperaria ter no final só laranjas maduras. E o que eu tive foi laranjas e maçãs todas maduras. Porque esse feixe aqui, ele tem Sx igual a meio, o que significa que eu tenho o mesmo tipo de propriedade Sx para todos esses átomos aqui. Porém, eu tinha nesse feixe aqui Sz igual a mais ou menos meio com a mesma probabilidade. Então, o que aconteceu? Né? O que aconteceu? Não tem análogo clássico. Por isso que esse experimento aqui é interessante, porque não tem nenhum análogo clássico. Né? O que aconteceu aqui? O que aconteceu foi que, ao medir Sx, que palavra usar? Vou tentar usar uma palavra pouco formal aqui. Eu embaralhei Sz. Ou, e agora eu vou escrever isso de maneira um pouco mais formal, a determinação de Sx fez com que a informação sobre Sz fosse perdida. E aí vamos entender por que a gente pode usar esse termo informação aqui. Tá? Daí isso aqui é uma maneira um pouco mais formal de dizer a mesma coisa. Se eu tenho uma propriedade que tem só, que nem nesse caso aqui, é uma propriedade que só pode assumir dois valores, né? Que o spin, o spin numa direção pode assumir dois valores, mais meio ou Sx igual a menos meio. Então, um átomo em particular, sei lá, tem aqui um átomo de prata, lá o átomozinho de prata. Ele pode ter um spin mais meio, pode falar que desorientou também, poderia usar essa palavra também. Você tem um átomo de prata e esse átomo de prata, ou ele tem o spin mais meio, ou ele tem o spin menos meio. A pergunta é, se eu tenho alguma informação sobre o spin desse átomo, significa que o seguinte, o que significa ter alguma informação sobre o spin desse átomo? Vamos supor que eu preparo os átomos de prata aqui, então, eu preparo o meu feixe de átomos de prata, e eu preparo ele de uma maneira que eu tento conhecer qual que é o spin deles. Então, por exemplo, pego esse conjunto de átomos de prata e jogo eles através de um campo magnético que separa uma das componentes do spin. Então, eu posso ter certeza que o spin de todos esses átomos aqui na direção Z é mais meio, com 100% de certeza. Isso foi a primeira coisa que a gente fez. Isso significa que eu tenho total conhecimento, total informação perfeita sobre o spin dessas partículas. Aí eu tentei medir na direção oposta, na direção ortogonal, o spin. E aí eu separei em dois feixes, metade das partículas com Sx igual a mais meio, e metade das partículas com
SX igual a menos meio. E agora eu tenho 100% de certeza, ou seja, eu tenho conhecimento completo de que esse feixe aqui tem esse spin, e eu tenho um conhecimento completo de que esse feixe aqui tem esse spin SX igual a menos meio. Então, aqui eu tinha um conhecimento completo do spin na direção Z, e aqui eu tenho um conhecimento completo do spin na direção X. O que aconteceu na sucessão? Na sucessão, eu imaginaria que aqui eu tenho, né? Se fosse um sistema clássico, aqui eu teria uma situação na qual eu tenho 100% de certeza sobre SX e 100% de certeza sobre SZ. Tá? De conhecimento, de informação sobre SX e sobre SZ. Mas não é isso que acontece, tá? Isso aqui não é o que acontece. O que acontece é que, ao você determinar com 100% de ter certeza com uma das componentes do spin, nesse caso SX, a componente Z passou a ser totalmente desconhecida, tá? Voltou a se distribuir 50% para cada lado de SZ. Então, SZ igual a mais meio e SZ igual a menos meio, com 50% de probabilidade. E aqui o 50% de probabilidade é importante porque esse 50% de probabilidade para cada uma das coisas, numa propriedade que só pode assumir dois valores, significa que eu não tenho nenhuma informação sobre esse spin. É uma coisa completamente aleatória. Um resultado completamente aleatório da medida de uma propriedade que só pode assumir dois valores, como jogar uma moeda, é um resultado, é uma propriedade que vai dar 50% para cada coisa. Então, ao determinar uma das propriedades com total certeza, eu perdi toda a informação sobre a outra propriedade. Tá? E isso é o que está por trás do princípio de incerteza. Tá? Isso não tem análogo clássico. De novo, se eu tentar fazer uma analogia clássica, é claro que a analogia vocês podem achar ruim, tá? É justo que vocês achem a analogia ruim, porque não vai ter analogia clássica de todas as maneiras. Podem pensar no sistema mais complicado, mais eletromagnético, enfim, mas se você essencialmente o que a gente fez é aquilo que eu estava mencionando. Eu tenho duas propriedades, laranjas e maçãs maduras ou verdes. Eu separei as laranjas das maçãs, e aí eu tenho certeza que é todo mundo laranja. Aí eu separo as maduras das verdes, e em vez de eu ter, no final das contas, um feixe só de laranjas maduras e um feixe só de laranjas verdes, eu tenho um feixe que é formado só de frutas maduras, que foi minha segunda seleção, mas misturado laranja e verde. Laranja e maçã de novo. Tá? Então essa é a analogia, e é isso que acontece. Você tem duas propriedades que são ortogonais, que em princípio não deveriam estar correlacionadas, como as velocidades de uma partícula em duas direções diferentes, em duas direções ortogonais. Você pode afetar a velocidade de uma partícula numa direção de maneira totalmente independente da velocidade na direção ortogonal, e seria o caso disso num caso clássico, mas nesse caso não. Se você tenta medir a propriedade numa das direções, você muda a informação que você tem da propriedade na outra direção. Então, ao medir a propriedade numa direção, eu perdi completamente a informação sobre a propriedade do spin na outra direção. Então, como a gente escreve isso, e agora a gente vai falar de outros casos, né? Então, o que é o princípio de incerteza? Se a gente voltar lá na formulação, né? O princípio de certeza a gente tinha dito lá em cima que ele era uma característica do mundo microscópico no qual duas propriedades que estão associadas por esse princípio não podem ser conhecidas com precisão absoluta
ou com grande precisão simultaneamente. Então é o caso aqui. Ao determinar uma das propriedades com grande precisão, que é determinar completamente o spin de um feixe de elétrons ou de átomos de prata, o spin na outra direção passa a ser completamente indeterminado. E aí você escreve ele de maneira formal da seguinte forma: delta, vou mudar de cor. A imprecisão que você tem na medida de spin em uma direção multiplicada pela imprecisão que você tem na medida de spin numa direção ortogonal tem que ser maior do que alguma coisa da ordem da constante de Planck. Tá? Então, o que significa isso? Significa que se você mede uma das componentes de spin, por exemplo, delta, se você mede Sx, e você tem que a imprecisão na medida de delta Sx é muito pequena, tá? Então, se isso aqui é pequeno, ou seja, se eu tenho muita certeza de que os átomos do meu feixe têm todos o mesmo spin, para que isso aqui se satisfaça, eu tenho que ter que isso aqui é grande, ou seja, a incerteza na medida do spin na direção z tem que ser muito grande. E vice-versa. Por quê? Porque o produto dessas duas coisas tem que ser maior do que uma constante, tá? Uma constante que é a constante de Planck, da ordem da constante de Planck. Constante. Tá? É a constante de Planck. Tá? A gente pode representar isso de diferentes maneiras. Então, vamos supor que agora eu vou falar dos casos de incerteza que a gente mais ouve falar, né? Então, quais são o princípio de certeza mais comum? Então, qual que é o princípio de incerteza que a gente mais ouve falar? O mais comum. O que a gente não consegue determinar com grande precisão ao mesmo tempo? A velocidade e a posição do elétron. A velocidade e a posição do elétron em particular, de qualquer partícula, né? Então, o princípio de incerteza mais comum, a gente escreve ele da seguinte maneira. Posição é um princípio de certeza que relaciona posição e velocidade de uma partícula. Vamos correlacionar com o que a gente está fazendo ali em cima. E a gente vai entender por que eu tive que fazer essa volta com spin, para falar de spin, e não direto com posição e velocidade. Porque quando a gente discute o princípio de incerteza em termos de posição e velocidade, a gente tende a fazer analogias clássicas que quase sempre estão erradas. Então, porque posição e velocidade são duas propriedades que a gente tem muita intuição clássica, né? Então, o que é o princípio de certeza associado à posição e velocidade? É que a incerteza na medida da posição de uma partícula multiplicada pela incerteza na medida da velocidade de uma partícula tem que ser maior ou igual. Na verdade, né, para ser um pouco mais preciso, tem a massa, que isso depende um pouco da massa da partícula, tá? Então, posição e velocidade, aqui é o momento. A massa tem um fator nessa medida aí, e momento é massa vezes velocidade. Então tem uma constante multiplicando aí. Então, a incerteza na posição da partícula multiplicada pela incerteza no momento da partícula tem que ser maior ou igual do que alguma coisa da ordem da constante de Planck. Vou explicar de novo, vai ficar mais fácil agora, tá? Com esse exemplo aqui, o Danilo está perguntando se eu posso explicar um pouco o delta aí. Então vai ficar mais claro com esse exemplo, porque a gente tem uma intuição muito melhor sobre o que é isso aqui. Tá? Então, o que significa isso, né? O que significa que posição e velocidade, o produto da incerteza da posição com a velocidade tem que ser maior ou igual a alguma coisa, percebe? Tem um aproximadamente aqui. Tem que ser maior a aproximadamente uma coisa da ordem da constante de Planck. Por que isso é assim? Então, o que significa isso? Vamos imaginar que a gente tem uma partícula, né? Sei lá, viajando lá, tem uma partícula aqui, e a partícula está viajando no espaço, ela tem uma posição aqui, né? X, e ela tem uma velocidade, né? V, e eu faço diferentes sucessivas medidas dessa partícula com posição e velocidade V, e eu vou construir um histograma, ou uma distribuição, e vai me dizer o seguinte: pos x, e eu vou dizer qual que é a probabilidade de eu fazer uma medida e observar x no intervalo x mais ou menos delta x, tá?
Então eu vou fazer um gráfico. Eu faço diversas medidas da partícula gerada do mesmo jeito, né? Então eu sei lá, gero a partícula aqui, espero um segundo e meço onde ela está. Aí eu gero de novo, espero um segundo, meço onde ela está. Então eu tentei medir muitas vezes a partícula na mesma condição. Então eu esperaria encontrar sempre essa mesma posição x. Então esse aqui é o x esperado. Eu esperaria no meu experimento, que foi uma repetição de muitas realizações do mesmo experimento, encontrar x na mesma posição, porque eu gerei x do mesmo jeito, eu gerei a partícula do mesmo jeito sempre. Então o que eu vou observar? A minha medida de x tem uma imprecisão, eu a maior parte das vezes vou observar onde eu esperava que x estivesse, mas às vezes vai estar mais para trás, às vezes está mais para frente, então eu vou chegar à conclusão de que a minha medida vai ter uma dispersão. Então eu vou observar x com uma certa dispersão. Tá? Então tá aqui, eu observei x, esse era o x. Esse máximo aqui tá onde eu esperava encontrar a partícula a maior parte das vezes, que eu chamei lá de x esperado, que é a média aí, nesse caso, se a distribuição normal é a média. Tudo bem, mas minha medida tem uma imprecisão, que nem qualquer outra medida de qualquer propriedade experimental. E essa imprecisão está refletida aqui, né, na largura dessa distribuição. Então, isso aqui a gente pode chamar de imprecisão da medida. Que é o que eu estou chamando de ΔX ali, em cima. Que é o que eu estou chamando desse ΔX aqui em cima. Então, esse ΔX aqui é o que eu estou chamando de ΔX aqui. Tá bom? E aí eu digo assim, ó, tudo bem, agora eu tentei medir a velocidade dessa partícula também. Aí eu multipliquei a velocidade pela massa, né, vezes massa. Então vai dar o momento. E a mesma coisa, né, eu vou ter uma distribuição de velocidades esperadas. Então eu vou botar no mesmo gráfico a probabilidade de observar o momento mais ou menos uma variação do momento. E aqui eu vou colocar o momento no mesmo gráfico. Então eu vou colocar as duas coisas no mesmo gráfico para poder comparar a imprecisão dessas duas medidas. E vamos supor que eu fiz essa medida em x e agora a minha imprecisão, a minha distribuição de medidas de momento deu um negócio assim. Acabou a luz. Deu um negócio assim. Tá? Ficou feio. Vou fazer de novo. Ficou melhorzinho. Tudo bem. Aí eu pergunto para vocês, qual dessas duas medidas é mais precisa? Qual dessas duas medidas tem mais precisão? Qual das duas eu tenho um conhecimento um pouco mais preciso sobre o resultado? Sobre x ou sobre o momento? Aqui. Momento? Sobre o momento. Por quê? Porque a largura dessa distribuição aqui é menor. Tá? Então, essa aqui é a imprecisão na medida do momento. De P. Tá? Então, essa é a imprecisão na medida do momento. O princípio de incerteza diz que o produto dessa largura dessa distribuição pela largura dessa distribuição tem que ser alguma coisa maior do que uma constante. Ou seja, se uma das distribuições fica muito fina, de tal maneira que você vai conhecer muito bem a distribuição do momento, por exemplo, para que o produto dessa distribuição muito fina, com ΔP muito pequeno, fique multiplicado pela imprecisão em ΔX, continue sendo maior do que um número constante, o ΔX tem que ser grande. Tá? Então, vamos entender já de cara por que essa conta o princípio de certeza é um princípio aproximado, né? Por que tem ΔX vezes ΔP aproximadamente maior do que a constante de Planck? Porque medida de imprecisão, né? Qual que é a imprecisão de ΔX? Qual que é a imprecisão dessa distribuição de x? Se a distribuição for uma distribuição normal, gaussiana, perfeita, nesse caso eu poderia usar, por exemplo, o desvio padrão. O desvio padrão seria uma medida da dispersão da medida. Beleza. E aí, no caso do momento também. Tá bom, meço o momento e vou ter uma dispersão, que é medida pelo desvio padrão.
Então, o princípio de incerteza diria que o desvio padrão das suas medidas da propriedade x multiplicado pelo desvio padrão das medidas da propriedade D não pode dar zero, entendeu? Você não pode ter essas duas coisas iguais a zero. Se uma for perto de zero, a outra tem que ir para infinito, não pode dar muito pequeno. Δx vai para... Se Δx for pequenininho, Δp tem que ser grande, porque esse número aqui é um número finito. Tá? Número é pequeno, mas é finito. É 6,22 vezes 10 a menos 32, mas ele é finito. Né? É isso? É. Aí, então, então, por que é aproximadamente H? Porque o desvio padrão é uma medida de dispersão. Tem outras medidas de dispersão que eu poderia usar. Por exemplo, eu poderia usar 2 vezes o desvio padrão. Né? Eu poderia ver, qual que é, eu vou usar como imprecisão da minha medida 2 vezes o desvio padrão. Que aí você garante que 95% das suas medidas está nesse intervalo. Né? Tudo bem, então, se eu uso isso como imprecisão da medida, a equação imprecisão de x multiplicada pela imprecisão de p tem que ser maior do que uma constante, vai mudar um pouco. Também vai ser da ordem da constante de Planck, mas não vai ser outro número. Tá? Então vocês vão ver, dependendo de como você define a imprecisão, o que é a imprecisão da sua medida, qual que é a medida de dispersão dessa distribuição que você usa, o princípio de incerteza vai ser escrito de uma maneira ligeiramente diferente. Tá? Então, com muita frequência, vocês vão encontrar ele assim, inclusive. Tá? Essa mesma que eu escrevi em cima, escrito Δx vezes Δp, tem que ser maior ou igual a H cortado, sendo que H cortado é H dividido por 2π, a constante de Planck dividido por 2π. É a mesma coisa, tá? É simplesmente que dependendo da maneira como você faz a conta na hora de demonstrar o princípio de incerteza, e dependendo do que você está chamando de imprecisão de x e imprecisão de p, isso aqui dá um número ligeiramente diferente. O princípio de certeza, o que é fundamental dele, é que o produto dessas duas imprecisões tem que dar um número finito, tem que dar um número. Não pode dar zero. Tá? E para dar zero significa que uma das medidas você conseguiu medir perfeitamente bem, sem que a imprecisão da outra fosse para infinito. Tá? Então, se eu desse 0 vezes 10, significa que você tem imprecisão 0 em x e imprecisão 10 em p. Isso dá zero. Tá? Isso não pode acontecer. Se você tem 0 em x, p tem que ir para infinito. Tá? Tem que ir para de máxima imprecisão possível que você pode ter para essa medida. Então, como é que seria isso aqui? Né? Δx e Δp, numa situação onde você conhece melhor Δx, né? O que você teria? Você teria, por exemplo, x e o p de x mais ou menos Δx, uma variação aqui a probabilidade de encontrar x no intervalo. E vamos supor que eu fiz medidas muito boas para x, de maneira que eu obtive uma distribuição muito estreita para x. Tá vendo? Isso aqui é uma distribuição com pouca imprecisão na medida de x. Bom, o que o princípio de certeza está dizendo é que se eu faço medidas de momento nesse mesmo sistema, então eu calculo p, a probabilidade de encontrar p em um determinado intervalo, ou seja, faço uma distribuição das minhas medidas de momento. Se essa medida em x está com uma dispersão muito pequena, significa que a medida de momento tem que estar muito dispersa, ou seja, tem que ter uma grande dispersão nos valores de momento medidos. E vice-versa, né? Se eu faço o caminho inverso, se eu faço uma medida agora na qual eu determino a velocidade com grande precisão, x ou p, e aqui p de x mais Δx, mais ou menos Δx, ou probabilidade de p mais ou menos Δp. Se agora eu faço esse gráfico e agora eu obtive alternativamente uma distribuição muito estreita de momentos, ou seja, se eu fiz uma medida muito boa da velocidade da minha partícula, de tal maneira que eu tenho uma dispersão muito pequena para o momento, isso implica que eu vou desconhecer com precisão a posição da minha partícula. Tá?
A gente vai ver essas analogias, né? Essa analogia, por que a gente começou com o spin, né? Apesar de que isso aqui, tá bom, eu faço uma medida de momento, faço uma medida de posição e tá lá. Se eu tento medir a posição com precisão, o meu momento fica indeterminado. Se eu tento medir a medida de momento, a minha posição fica indeterminada. Quando a gente faz isso, a gente vai, por exemplo, para a explicação, entre aspas, do princípio de incerteza, a gente vai encontrar coisas assim, que não são erradas, tá? Mas que não induzem a gente ao erro de interpretação. Que é o seguinte, então, por que você não consegue determinar a posição e momento com precisão absoluta? Então, vamos supor que você tem uma partícula aqui, a gente falou um pouco disso na aula passada, e você quer determinar a posição dessa partícula. Como é que eu faço? Vamos lá, vou desenhar meu olho aqui, né? Lembra, eu fiz isso na aula passada. Como é que eu faço para determinar a posição de uma partícula? O que eu tenho que fazer? Incidir luz suficiente para conseguir detectar. Isso, eu tenho que jogar luz nela. Então eu tenho que jogar luz. E essa luz, ela não pode ter qualquer comprimento de onda. A gente viu que essa luz, para a medida da posição ser uma medida precisa, essa luz tem que ser de um fóton energético, né? Tem que ser um fóton de grande energia, ou seja, frequência alta. Porque se for de frequência baixa, esse elétron oscila assim e a luz passa reto e eu não consigo medir a posição. Então, se eu usar uma luz de frequência baixa, a minha medida de posição é ruim. Se eu usar uma luz de frequência alta, tudo bem. Esse fóton vai vir, vai bater na partícula, ser refletido, igual que ele fosse uma partícula. Então, vou mudar o fóton de outra cor aqui. O fóton é amarelinho. O fóton vem, bate na partícula, é refletido, que nem uma bola de bilhar, porque ele tem uma frequência muito alta, então ele vai se comportar na interação com essa partícula como se ele fosse uma bolinha. Eu detecto ele aqui. O fóton bateu aqui, ó, bateu na minha retina aqui, nessa posição. Então eu sei que minha partícula estava aqui. O problema é que no momento que eu fiz essa medida, eu joguei esse fóton de alta energia, essa partícula foi atirada para qualquer lugar. Tá? Então ela foi atirada em disparada em qualquer direção. Certo? E aí, se eu quisesse medir a velocidade dela, eu precisaria medir de novo a posição dessa partícula em algum lugar, né? E eu não vou conseguir com muita facilidade medir de novo a posição dessa partícula, porque eu não sei para onde ela foi parar, porque eu joguei um fóton que foi uma bomba em cima desse elétron, para ser capaz de medir a primeira posição. Então, ao tentar medir a posição com precisão, eu vou perturbar tanto a velocidade dessa partícula que eu não vou ser capaz de conhecer originalmente que velocidade ela tinha antes de eu ter feito esse fóton se chocar com ela. Então, a gente faz essa analogia, mas tem que tomar cuidado com essa explicação pelo seguinte, porque a gente poderia imaginar uma analogia clássica para isso. Né? Tá bom, eu estou querendo medir a posição de uma bolinha de gude, e eu vou atirar uma bala de canhão nessa bolinha de gude. É isso, tá bom. Então a bala de canhão vai bater na bolinha de gude, refletir um pouquinho, eu vou conseguir medir onde a bala de canhão foi parar, então eu vou saber onde a bolinha de gude estava. Só que a bolinha de gude vai ter sido muito perturbada e, portanto, eu não vou conhecer, eu não vou ser capaz de medir de novo. Se eu fizer outra medida de posição da partícula depois, onde ela foi parar tem pouca relação com a velocidade que ela tinha antes do choque, porque toda essa velocidade que ela adquiriu no choque. Então, como é que eu vou saber que velocidade que ela tinha antes do choque, se toda a energia cinética que ela tem agora vem do choque, né? Então, a gente explica, tudo bem, mas isso parece ser um problema experimental. Tá bom, vamos supor que eu tenho uma bala de canhão que é perfeitamente bem controlada. Tudo bem, a bolinha de gude é pequena, vai ter esse choque vai desviar a bala de canhão, vou medir a posição da bala de canhão, mas se eu conhecer bem o sistema, eu poderia, em princípio, fazer uma nova medida de posição e saber que essa partícula tinha originalmente uma velocidadezinha nessa direção aqui, e que ainda que ela foi perturbada muito, essa componente da velocidade sobrou depois do choque, e eu poderia determinar isso. Num sistema clássico, eu poderia fazer toda essa sucessão de determinações e determinar ΔX e determinar a posição e a velocidade com precisão absoluta. Por isso que a analogia é ruim. Porque no sistema quântico você não pode determinar isso com velocidade, com precisão absoluta, porque a posição e a velocidade não é que elas foram medidas
de maneira imprecisa? Aí que entra a mudança de interpretação. Então, não é que a gente está chamando isso aqui de imprecisão na medida, tá? E isso é usado, mas a gente tem que entender que essa imprecisão na medida é intrínseca da partícula. Não é uma imprecisão na medida, é uma imprecisão na posição verdadeira da partícula. Que é o que a gente, na verdade, vocês estão mais habituados do que vocês pensam com esse conceito, porque vocês estão toda hora falando de orbitais difusos nos elétrons, né? Vocês estão toda hora falando que a posição de um elétron num orbital 1s de um átomo é um negócio assim, né? Vocês estão toda hora falando que é um treco desse jeito. O que significa isso, né? A gente já discutiu que isso aqui significa que se você medir... Agora vai rabiscar. Se você medir a posição da partícula... Espera ele acabar aqui, que esse efeito tem um delay na tela. Tá, acho que acabou. Se você medir a posição da partícula uma determinada vez, você vai encontrar a partícula numa posição específica, que é, por exemplo, aqui. Encontrei ela aqui, depois encontrei ela aqui, depois encontrei ela aqui. E eu posso construir o histograma dessas probabilidades e eu vou ter uma coisa como eu tinha mencionado para vocês. No orbital 1s, você vai ter um histograma de probabilidades com essa cara, né? Distância do núcleo e aqui densidade de probabilidade de encontrar a partícula. Você vai ter um histograma com essa cara. Mas isso não significa que a partícula, que a sua medida é ruim. Não é que a sua medida é ruim e por isso ela tem essa dispersão de posições. Não é porque a nossa medida da posição do elétron no átomo é ruim que você observa uma dispersão de posições. É porque essa dispersão de posições é intrínseca da natureza do elétron por causa do caráter ondulatório que ele tem. Que é o que a gente mostrou naquele experimento da dupla fenda. Cada elétron individualmente, apesar de você detectar ele como partícula, a posição dele é intrinsecamente probabilística. Se você faz medidas sucessivas, você vai observar esse elétron em diferentes posições com uma probabilidade dada por essa distribuição. Isso é intrínseco da característica do elétron. Então, não é que a gente mediu mal o momento aqui, ou mediu mal a posição nesse outro gráfico aqui. Não é que a minha medida é ruim, a minha medida está ótima. O problema é que o elétron é disperso dessa maneira do ponto de vista da posição. E o que a gente está dizendo de mais nesse contexto é que se você mede a posição de um elétron, a velocidade de um elétron com grande precisão, a posição desse elétron passa a ser intrinsecamente dispersa com muita imprecisão. Então, o que significa isso? E quando eu falei, eu fiz aquele experimento, que eu vou medir vou fazer um experimento para ver onde o elétron está em torno desse átomo. E eu jogo um fóton. E o fóton bateu aqui e foi refletido e eu detectei que o elétron estava precisamente nessa regiãozinha. Intrinsecamente isso significa que esse elétron agora tem uma distribuição de velocidades muito dispersa. Tá? E vice-versa. Se eu tento medir a velocidade do elétron circulando aqui em torno do átomo e eu faço uma medida precisa de velocidade, eu vou intrinsecamente fazer com que esse elétron tenha uma dispersão de posições muito grande. Então, no caso das posições de velocidades, a gente pode cair na tentação de achar que é um problema de medida experimental. Que a minha medida experimental não é boa o suficiente, portanto eu não consigo medir as duas coisas ao mesmo tempo com precisão absoluta. Por isso que o experimento do spin é importante. O experimento do spin é importante porque ele é muito simples do ponto de vista experimental. Né? O que a gente fez aqui em cima foi simplesmente jogar esse feixe de átomos através de um campo magnético e ver que tem uma dispersão de para cima ou para baixo, ou para a esquerda ou para a direita dessa propriedade magnética. Esse experimento é muito simples, não tem o que dar errado nesse experimento. E sua medida dá certo, você tem 50% de chances, você obtém certinho, 50% de chances de spin de um jeito, 50% de chances de spin do outro jeito. Então não é um problema de medida. A sua medida dá certinho quando você faz ela em cada uma das direções. Quando você mediu o spin na direção Z, dá certinho.
para cima e para baixo com 50% de chance. Você mede de novo no eixo Z, dá certinho. Todo mundo está com spin Z, menos meio. Você mede agora na direção X, dá certinho. Não tem nenhum problema experimental aqui. Dá todo mundo, dá 50% para cada lado. Complica a história, porque se você agora mede de novo SZ, a medida de SX causou uma dispersão na medida de SZ. A medida precisa da componente de spin numa direção induziu a dispersão dos valores de spin intrínsecos daqueles átomos na direção ortogonal. Então aqui a gente tem que interpretar do mesmo jeito, tá? A gente não pode confundir com a imagem clássica. A medida de x, ou a medida da posição da partícula, provocou uma dispersão intrínseca na característica do momento dessa partícula. E a medida precisa do momento provocou uma dispersão intrínseca na característica da posição. Tá? Então não é que a minha medida é ruim ou não é ruim. E por isso que eu tenho que tomar cuidado com essa interpretação do princípio de certeza com propriedades pelas quais a gente tem uma intuição clássica. Né? Então é sempre vamos voltar no caso do spin para não cair na tentação de achar que você poderia fazer um experimento melhor. Tá? Não é uma questão do seu experimento ser melhor ou pior. Tá? É uma questão de como se comportam essas coisas do ponto de vista microscópico. Existe uma outra, para terminar, né, existe uma outra expressão do princípio de certeza que é bastante comum, que é a que relaciona energia e tempo. Relaciona energia e tempo. E aí a expressão é assim, se você tem uma medida da energia do sistema, o tempo que você demora para fazer essa medida está relacionado com a precisão da medida de energia, através da desigualdade do princípio de incerteza. Então, é o mesmo tipo de coisa. Ela diz que a imprecisão no conhecimento da energia do sistema, então isso aqui é incerteza na energia do sistema. Isso aqui é o tempo que você levou para fazer a medida. Tempo de medida. Tá? E ele diz que o princípio de certeza também diz isso, que se você tenta medir a energia de um sistema e para você medir a energia com precisão, você tem que fazer uma medida lenta. Se você tenta, porque ΔE pequeno implica ΔT grande. Se você quer fazer uma medida rápida, a sua incerteza sobre a energia vai ser muito grande. Exemplo disso, a gente pode de novo entender isso do ponto de vista, por exemplo, da medida da energia cinética de uma partícula. Vamos supor que eu vou medir a energia cinética, ou seja, tá? Que é a mesma coisa que medir a velocidade nesse caso. Tá? Se a partícula só tem energia cinética, medir a energia cinética é a mesma coisa que medir a velocidade. Então imagine que eu tenho um elétron aqui, e esse elétron está viajando no espaço com uma determinada velocidade, e viajando para cá. O que eu tenho que medir para medir a velocidade desse elétron? Como é que eu faço uma medida de velocidade? Expliquem para mim, como é que eu faço, como é que eu descubro a velocidade de um objeto que está se mexendo? O que eu preciso saber? O quanto ele andou em quanto tempo. Quanto ele andou em quanto tempo, perfeito. Para saber o quanto ele andou, o que eu preciso medir? A posição inicial e a final. Isso, exatamente. Então, para saber a resposta, o quanto ele andou, eu preciso de duas medidas de posição. Tá? Então, vamos colocar as duas medidas de posição. Então, vamos dizer que essa é a posição inicial. Então, vou chamar aqui de x inicial. E que eu medi a outra posição final aqui, x final. Bom, cada uma dessas duas medidas vai ter uma imprecisão. Tá? Então, vamos desenhar uma distribuição. Vamos supor que eu fiz diversas medidas de x inicial e eu obtive essa distribuição. E eu fiz diversas medidas de x final e eu obtive essa distribuição. A minha velocidade vai ser x final menos x
inicial dividido pelo tempo que demorou em fazer essa medida, né? E o erro na minha velocidade, que eu vou chamar de ΔV, vai ser, aqui eu vou chamar de delta de novo, tá? Mas então, cuidado com a notação. Eu vou chamar isso aqui, ó, do erro na medida da posição inicial, vou chamar de ΔX inicial, é o erro na minha medida da posição inicial, e aqui é o erro na minha medida da posição final. O erro na minha velocidade, ele é maior quanto maiores forem esses dois erros. Então, ele é, na verdade, a soma dos erros. Ele é a soma, porque é uma função linear. Então, é a soma do erro na posição final mais o erro na posição inicial. Então, esse é o erro na minha velocidade, dividido por ΔT. Tá? Então, o erro na minha velocidade é quanto eu erro na posição da primeira medida, dividido por quanto eu erro na posição da segunda medida, dividido pelo intervalo de tempo que passou, que é a conta da velocidade com os erros propagados. Tá? Com os erros das posições propagados. Então, aqui, por exemplo, vamos supor que essa distância aqui que esse x final é 1, x final é 0, e vamos supor que, x inicial é 0, né? X inicial é a posição 0, e que a posição x final é igual a 1 km, e que ΔX é 1 centímetro, e que ΔX final também é 1 centímetro. Sem fazer conta nenhuma, a minha medida de velocidade, a minha medida vamos supor que passou bastante tempo aqui, sei lá, meu carro estava 1 km por hora, 10 km por hora, tanto faz. Não estava na velocidade da luz, é isso que eu estou querendo dizer. Se eu tenho uma imprecisão na medida das posições de 1 centímetro iniciais e finais, tá? E a distância percorrida é de 1 km. A minha medida de velocidade vai ser boa, né? Vai ser uma medida precisa, concordam? Sim. Né? Porque o erro na minha medida de cada posição é muito menor do que o deslocamento envolvido. Mas para esse deslocamento, para que esse x final seja muito maior do que o ΔX inicial ou final, eu tenho que esperar a partícula percorrer toda essa distância, né? Eu preciso esperar que a partícula percorra todo esse quilômetro. E se eu tenho que esperar que a partícula percorra todo esse quilômetro, significa que eu tenho que esperar bastante tempo. Então, a medida demorou. A medida foi lenta. Eu tive que esperar a partícula percorrer uma distância muito maior do que a imprecisão que eu tenho em cada medida de posição especificamente. Como seria o caso por oposição, que aí vai dar para entender, o caso análogo ao contrário. Vamos supor que esse é o x inicial e esse é o x final. E agora as minhas imprecisões nas minhas posições são grandes. Então, essa é a imprecisão na minha posição inicial. E essa, vou botar de outra cor, a imprecisão na medida de posição final. Nesse caso, olha só. De novo, a variação na velocidade também, né, vai ser, a velocidade vai ser calculada do mesmo jeito, velocidade igual a ΔX dividido por ΔT, aqui não muda nada. Porém, olha só, se eu calculo a velocidade, se eu faço essas medidas de velocidade, elas têm essa dispersão, as medidas de posição têm essa dispersão. Se a medida do x inicial deu aqui, na extremidade inferior da minha distribuição, e a medida do x final deu na extremidade superior da minha distribuição, essa é a distância percorrida pela partícula nessas duas medidas, que vai dar uma determinada velocidade. Se do lado oposto, então essa aqui vai ser uma velocidade que vai ser grande, vou botar ela em azul. Então, associada a essa medida aqui, eu tenho uma velocidade grande para a direita. A partícula andou daqui até aqui, no intervalo ΔT entre as medidas, então uma velocidade grande para a direita. Se, por outro lado, as minhas medidas tivessem dado posição inicial aqui e posição final aqui,
vamos botar circular verde, posição inicial aqui, posição final aqui. Eu teria aqui, isso aqui é o deslocamento D, que é menor do que naquela medida lá, mas pior do que isso, né? É na direção oposta, porque essa é a posição inicial e essa é a posição final. Então, se eu tivesse feito duas medidas que, de acordo com essas distribuições de imprecisão de posição, e que me tivessem dado nas extremidades opostas das duas distribuições, eu poderia chegar à conclusão de que eu tenho uma velocidade na direção, inclusive, oposta da direção que a partícula está viajando. Então, o que aconteceu aqui? A distância percorrida pela partícula é da ordem da imprecisão na medida de cada uma das posições individuais. E por que ela é uma distância que é da ordem da imprecisão das duas medidas individuais de posição? Porque eu não esperei tempo suficiente para que a partícula se deslocasse na direção onde ela efetivamente estava viajando. Então, se eu fiz uma medida rápida, nesse caso, uma medida rápida, a minha medida de velocidade vai ser muito imprecisa. Ela pode dar, inclusive, na direção errada. Se eu fizer uma medida e der azar da posição inicial, está no rabo da distribuição, para a direita da posição final que eu medi. Tá? Então, uma medida rápida de posições, de duas posições, vai me dar uma medida imprecisa de velocidade, portanto, uma medida imprecisa de energia. Se eu fizer essa medida lentamente, se eu esperar bastante tempo entre uma medida e outra, se eu esperar o suficiente, as imprecisões nas medidas das posições vão acabar sendo muito menores do que a distância percorrida pela partícula ao longo do tempo. De tal maneira que isso é o que vai levar à formulação do princípio de incerteza na forma imprecisão na medida da minha energia multiplicado pela imprecisão pelo tempo que demora para fazer essa medida, também estão relacionadas pelo princípio de incerteza, sendo maiores do que alguma coisa da ordem da constante de Planck. Tá? Mas aí tudo bem, essa é uma maneira de explicar, também com mais cuidado com a analogia clássica, porque a questão aqui é que essa distribuição de posições é uma distribuição intrínseca de posições, tá? Não é que eu errei na medida da posição, é que a posição é desse jeito, é uma distribuição, e portanto eu preciso fazer medidas que consigam desacoplar o erro das minhas distribuições da propriedade que determina a energia do meu sistema, no caso aqui seria por energia cinética. Tá ok? Então, essa aula, a gente viu aí de maneira bastante extensa diferentes expressões do princípio de incerteza. Tomar cuidado que nas mais comuns a gente pode cair na tentação de fazer uma analogia clássica exagerada e achar que o princípio de incerteza é uma consequência de erro experimental, que não é. E aí, para evitar isso, volta para o caso do spin, onde não tem nenhum erro experimental, e você observa de maneira muito contundente que medir uma das propriedades acaba com a informação da outra propriedade. Tá bom? Então, da parte dessa aula eu paro por aqui. E aí, se alguém quiser tirar dúvidas sobre isso ou sobre alguma outra coisa, a gente pode continuar mais um pouquinho.